Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Hora de conversarmos sobre o que aconteceu nas últimas horas. Muitas pessoas ficaram assustadas, existe muito assombro, existe muito desespero e essas foram realmente as emoções que tomaram conta das pessoas de lucidez nesse país quando viram os resultados das eleições. Isso trouxe uma preocupação, um peso muito grande. Mas passado aquele momento de assombro inicial, é necessário que a gente sente, junte os cacos da racionalidade e comece a enxergar o que nós temos, qual é a realidade, quais são os números que nós temos e nós precisamos trabalhar em cima da realidade. Né? Então, o que nós vimos? Bom, em primeiro lugar, Lula vence o primeiro turno. Né? Ele vence o primeiro turno e faltou para ele apenas 1,85% dos votos para ele chegar e ganhar no primeiro turno. Então ficou ali um tiquinho que poderia ter ido ou não. Nós tivemos uma abstenção de 20%. Né? Se mais pessoas tivessem ido na votação, muito provavelmente a vitória teria acontecido no primeiro turno, como as pesquisas indicam. E aí você pode perguntar, mas os institutos de pesquisa erraram? Não necessariamente erraram, mas eles estavam incompletos. No que eles estavam incompletos? Eles ainda não estão tendo condições de colocar na sua aferição as projeções dos trends de internet nas últimas 48 horas. Né? Nós vivemos um tempo eleitoral diferente do que foram as outras eleições sem essa mobilização de WhatsApp que acontece às vésperas da eleição. Então, isso faz com que uma força que até então não estava mobilizada nas pesquisas que são feitas de pessoa a pessoa, né, essas forças elas não são computadas ali. Então, o resultado das pesquisas indicava um momento, mas esse momento teve uma virada. Por quê? Porque o bolsonarismo gastou todas as fichas. Porque a perspectiva de vitória do presidente Lula em primeiro turno era algo que deixou eles apavorados até a medula. Então eles fizeram de tudo nessas últimas 48 horas. A gente sabe que, por exemplo, por que certos indivíduos desconhecidos da população e que são de extrema direita foram eleitos? Porque a colinha pronta circulou nos grupos de WhatsApp e como o gado segue cegamente o que é mandado para ele fazer, eles foram lá e levaram essa colinha e votaram em gente que eles nem sabem que são. Por quê? Porque os patrocinadores dos grupos de extrema direita, de WhatsApp e outras redes sociais, fizeram essa movimentação. Então eles juntaram, o bolsonarismo juntou todas as forças que eles tinham, eles gastaram as últimas fichas, os últimos cartuchos e se reuniram naqueles 43% de votos que teve Bolsonaro. E aí a gente pergunta, será que acabou? E o bolsonarismo não vai passar desses 43%? E que tudo que vai acontecer agora nas pesquisas, a gente precisa ver as próximas pesquisas de opinião, o que vai surgir aí, né? A tendência das últimas eleições é que todo candidato que chega no primeiro turno vitorioso leva o segundo turno. Então, se a gente seguir essa tendência histórica, Lula estará eleito no segundo turno. Pensemos que são menos de 2% que ele precisa desses votos. E isso pode vir dos votos de Tebet e Ciro, que ficaram ali. Não precisa vir a totalidade desses votos, apenas uma parcela, menos de 50% de votos de Ciro e Tebet somados já dão a vitória para Lula. Então, os bolsonaristas ainda estão desesperados. Eu tenho recebido aqui informações que o desespero está correndo, porque eles achavam que Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno com 60%, 70% dos votos. E não foi o que aconteceu. Né? Então, qual é o panorama que se desenha aí? Uma vitória de Lula, com grande probabilidade, mas pegando um Congresso muito mais deteriorado do que o Congresso de 2018. As trevas avançaram no campo legislativo de uma forma incomensurável. Então, o poder de negociação e as dificuldades para aprovar as medidas progressistas para que o país saia das trevas e vá para um país um pouco melhor vai ser mais difícil. Ele vai ter que lidar com nazistas que conseguiram um cargo público. Né? Então, a situação vai ser muito difícil. A perspectiva, a menos que a mobilização da internet
consiga criar algum tipo de evento extremamente desgastante para fazer a reversão desse quadro para o segundo turno, a tendência é que Lula ganhe, por volta de 52% dos votos. Mas um Lula que vai precisar fazer diálogo, vai precisar juntar as forças, e a gente vai ver para que caminho vai seguir Tebet e Ciro. Tebet já acena, parece-me, para ligar-se ao Lula, dar apoio ao Lula. Mas o Ciro também pode ser que faça um movimento aí, ainda ele está impreciso nessa situação. Vamos aguardar o que vem por aí. Essa é a situação que nós temos no momento, são os números que nós temos no momento. E a gente só pode seguir mobilizado, né? Não podemos jogar toalha, porque nós precisamos focar e juntar todos os cartuchos, porque se a direita pode ter usado todos os seus cartuchos, a esquerda talvez ainda não tenha usado todos. E pode ser que a gente tenha ainda uma margem de crescimento que nós não demos conta, ou não levamos a cabo nesse primeiro turno. Então é um momento para que a gente possa sonhar ainda, né, mas com atitude, não adianta ficar só rezando e na esperança, mas tem que ir lá e votar e fazer o seu serviço para que a gente possa promover essa vitória de Lula no segundo turno. A situação torna o caminho bem mais difícil, mas nós já vivemos momentos no Brasil tão difíceis quanto esse. Porém, agora nós temos que lidar com nazistas que estão assumindo cargos públicos. Isso é muito sério. A degradação do campo político brasileiro e a entrega às trevas aumentou muito. E nós vamos ter que viver esses 4 anos que virão aí. E isso reflete um pouco daquilo que eu já falei para vocês aqui astrologicamente sobre o ano 2026, que as coisas só iriam começar a melhorar em 2026, e olhe lá, porque é um ponto de inflexão. Eu lembro que eu falei isso aqui umas 2 ou 3 vezes, que pode ser para cima ou para baixo. Então, na verdade, a libertação, a grande chance de libertação do Brasil das trevas não é agora, mesmo com a vitória de Lula, mas em 2026. Mas vai depender muito de como as coisas vão acontecer durante esses 4 anos. A gente vai aguardar, vamos ver os números da próxima pesquisa que vai sair aí. Provavelmente, acho que amanhã já deve sair alguma pesquisa nesse sentido. E a gente vai ver para onde que está caminhando as coisas. Mas não podemos menosprezar o poder de mobilização das trevas. Eles conseguem, através do fanatismo cego, fazer um movimento coeso, uma força. E tudo o que eles fizeram ontem foi um movimento coordenado, muito bem coordenado para impedir a vitória de Lula no primeiro turno. Eles tiveram essa vitória, vamos dizer assim. Agora vamos ver como que nós vamos levar isso para o segundo turno. A situação é preocupante, evidentemente. Muitas pessoas estão aí arrefecidas, estão desconsoladas, né? E todos nós, no primeiro momento, com as notícias, ficamos realmente desiludidos. Isso mostra também algumas coisas que precisamos começar a refletir, teclas que nós já batemos aqui, sobre como nós temos ainda uma parcela da população muito suscetível à ilusão, à mentira, à fake news. Isso mostra o fosso educacional que nós temos que lidar. E também como nós temos que diminuir o poder das religiões nas decisões políticas do brasileiro. O poder das religiões e do moralismo cristão. São teclas que nós vamos ter que bater nos próximos anos para poder livrar o nosso país das trevas de uma vez por todas. Não vai ser fácil, vai ser um caminho difícil, mas nós temos que manter a luta o tempo todo. É isso aí, pessoal. Tá aí o recado. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.